Pessoal, a gente vai falar sobre um assunto espetacular. É sobre a relação homem-mulher, que nós chamamos de casamento como relacionamento psíquico. Jung diz que, como relacionamento psíquico, o matrimônio é algo complicado, porque envolve uma série de dados subjetivos e objetivos na relação, que em parte são de natureza heterogênea. Jung trata do problema do matrimônio, do problema psicológico do matrimônio, sem citar os aspectos da natureza jurídica e social, que é outro problema, que também influi no relacionamento psíquico entre os cônjuges. Jung diz que o relacionamento psíquico ele está atrelado à consciência. Ele acredita que não existe nenhum relacionamento psíquico entre o casal se ambos se encontrarem em estado inconsciente, mesmo que o ponto de vista fisiológico esteja relacionado, mas tal relacionamento não poderia ser considerado psicológico. Na idade, podemos observar que na idade ideal para o casamento, o jovem ele já tem consciência formada. A mocinha, geralmente, ela tem mais consciência do que o rapaz. Mas há um detalhe importante. Em pouco tempo, o rapaz e a moça, eles emergirão certamente, entrarão no nebuloso inconsciente inicial. Por isso, ainda existem vastas regiões dos quatro cantos do mundo, que permanecem na sombra da inconsciência, as quais ainda não permitem que se estabeleça o relacionamento psíquico necessário. Neste caso, o jovem ele tem um conhecimento incompleto, tanto de si como da outra parte. Daí se observa que o jovem ele conhece de modo insuficiente os motivos do outro, como também os próprios pela sua maturidade. Na maioria das vezes, o jovem ele costuma agir levado apenas por motivos inconscientes. Jung diz que o jovem se engana. Ele tem a impressão de estar muito consciente, pois é sempre costume ele exagerar os conteúdos conscientes, se achando experientes e maduros. Depois, nós sabemos, vem a surpresa de que aquilo que se considerava um pico, um ponto alto, uma meta realizada, não passa na realidade apenas de um degrau por debaixo de uma imensa escada, lá embaixo da escada, quer dizer, nem começou o primeiro degrau. Por isso, quanto maior a inconsciência, tanto menor se trata de uma escolha livre no casamento. De modo subjetivo, isso ocorre pela coação do destino. O destino, ele existe. É claramente perceptível em toda pessoa apaixonada. Mesmo quando faltar o apaixonamento, continua a existir aquela insistência do destino, contudo de forma menos agradável. Os motivos ainda inconscientes, ele tem natureza pessoal. Em geral, aqueles motivos que até hoje existem, provenientes dos pais, nessa questão decisiva para o jovem, o relacionamento com a mãe, e para a moça o relacionamento com o pai. Nessa questão está em primeiro lugar o grau de ligação aos pais, que influencia a escolha
a escolha do par do seu filho, da sua filha. Certamente favorecendo ou dificultando, nós observamos isso no dia a dia, que os jovens levem em conta o amor consciente para com o pai e com a mãe, que certamente essa questão favorece a escolha de um consorte semelhante ao pai ou à mãe, que é terrível. Jung diz a ligação inconsciente, a qual não precisa de maneira alguma se manifestar com amor, dificulta a escolha desse consorte, causa modificações temerosas. Neste caso, se deve buscar a causa de onde provém essa ligação inconsciente com os pais e em que circunstâncias ela força a escolha ou até impede. Observamos que isso acontece em regra por conta da vida que os pais poderiam ter vivido, gostariam de ter vivido, mas por motivos alheios foram impedidos de viverem. Daí esses desejos dos pais de viver e essas questões nos filhos, lamentavelmente, esses desejos absurdos são herdados pelos filhos sob uma forma oposta. Daí os filhos são forçados inconscientemente a tomar um rumo na vida que compense o que os pais não realizaram na própria vida. Nesses casos, por exemplo, a conta chega para os filhos. O resultado que os pais exageradamente moralistas, por exemplo, os pais exageradamente moralistas têm, passa para os filhos, e ele certamente terá um filho sem moral. E um pai, por exemplo, irresponsável, um pai boêmio, ele terá um filho possivelmente dotado de ambição doentia. Pessoal, na inconsciência artificial dos pais, tem as piores consequências. Por exemplo, todos nós sabemos disso. Mãe que, de forma artificial, se mantém inconsciente para não perturbar a aparência de um matrimônio do seu filho, da sua filha, mas inconscientemente conserva o filho muito preso a si, mesmo quase como substituto do marido, um incesto psíquico robusto, poderoso, que destrói o seu próprio filho. Vimos isso na mãe devoradora. Por outro lado, o rapaz, ele resolve se casar com uma moça para agradar a mãe, uma moça inferior à mãe dele. Por isso, essa moça ela não está em condições de concorrer com a mãe. Então, certamente vai se tornar vítima, pode se tornar vítima também, se ele fizer isso, de uma mulher de uma índole tirânica, uma mulher arrogante, que de certo modo ela vai tentar separá-lo da mãe de qualquer jeito. A vida dele será só de conflitos, se resumirá em conflitos. Pessoal, a escolha do cônjuge poderá ficar livre de tais influências se os instintos não estiverem atrofiados. Mais cedo ou mais tarde se manifestarão certos obstáculos, porque o matrimônio significa conflito, todos os dias uma luta para cuidar dos filhos, da casa, da vida e tudo. Precisa realmente de robustez, de personalidade. A escolha feita apenas sob o impulso dos instintos poderia ser a melhor escolha, segundo Jung, do ponto de vista da conservação da espécie, do ponto de vista psicológico. No entanto, nós sabemos que nem sempre é assim.
nem sempre é acertada, porque às vezes há uma grande distância entre a personalidade meramente instintiva e a personalidade individual diferenciada. Observamos assim, a raça pode ser renovada ou melhorada pela escolha meramente instintiva, mas se destrói a felicidade individual. E a vida realmente é muito difícil. A escolha do parceiro normalmente se realiza por motivos inconscientes e instintivos, desde que o casamento não seja arranjado pela inteligência, pela astúcia, pelo amor proveniente dos pais. Eu gosto daquela menina, eu gosto daquele rapaz. Raras vezes, ou até mesmo nunca, o matrimônio se desenvolve tranquilo e sem crises. Isso até atingir o relacionamento individual. Não é possível se tornar consciente sem passar por conflitos. Os aprendizados estão nos conflitos. O aprendizado está atrelado ao conflito. Se você não tem conflito, você não aprende nada. Se você não erra, você não aprende. São vários os caminhos que levam à conscientização. Mas esses caminhos, eles obedecem a certas leis naturais. Normalmente, começa no início da segunda metade da vida. Estou falando do ciclo da vida, na segunda metade da vida. O medo da vida é um tempo de suma importância psicológica. Por exemplo, no caso da criança, começa a vida psíquica em ambiente acanhado. Na medida que vai se desenvolvendo, aí vem a maturidade. Aí alarga-se o horizonte. E também a esfera da própria influência, que é a conscientização, o uso da energia psíquica. Pessoal, a esperança e a intenção visam alargar a esfera de poder, de posse, e o desejo tenta abranger o mundo de abrangência crescente. A vontade do indivíduo se identifica cada vez mais com as finalidades oferecidas pela natureza. Natureza dos que eu estou falando, dos motivos inconscientes. Até certo ponto, conclui Jung, as pessoas começam a insuflarem assim suas vidas nas coisas. Até certo ponto, elas finalmente começam também a viver e a se expandir. Daí, ultrapassando a própria pessoa. No caso, posso citar mães se sentem ultrapassadas pelos próprios filhos, os homens, por suas gerações, é um fato. Mas Zygmunt Bauman já fala sobre isso nas suas obras, que a vida é líquida. A vida é líquida. Ela está mudando todos os dias de forma, de lugar, o sentido da vida sempre está mudando. Jung diz que a vida de início, certamente, era paixão. Depois se tornou obrigação, nós sabemos disso, e por fim, vem a ser um peso insuportável. Uma espécie de vampiro a sugar a vida de seu Criador. O meio da vida o meio da vida é um tempo de desenvolvimento, mas quando a pessoa ainda está trabalhando e operando com toda a sua força e todo o seu querer. Pessoal, mas esse momento tem início, o entardecer, e começa a segunda metade da vida. A paixão muda de aspecto e passa a ser dever.
o querer, ele se transforma em obrigação. As coisas começam a correr naturalmente. Por outro lado, a caminhada que era antes cheia de surpresa, de conflito, de descoberta, agora nada mais são do que rotina. Por isso devemos quebrar a rotina, devemos viajar, devemos fazer coisas diferentes, estudar, ler, debater. As questões visadas na segunda metade da vida, ela difere das anteriores. Pode surgir desunião, isso é um fato, da vontade. Pode surgir desunião da vontade se alguém permanecer por demasiado tempo numa atitude imatura. Nesse caso, a consciência impele para frente e de acordo com a inércia que lhe é própria, já o inconsciente ele retém o avanço, por outro lado, porque se esgota a força. E essa vontade interna é a vontade interna para uma expansão posterior. No caso, essa desunião que eu falei, citada acima, consigo mesmo, ela gera descontentamento. E como a pessoa não está consciente desse seu estado, ela procura geralmente projetar no outro cônjuge os motivos de tudo isso. Jung diz que daí origina-se uma atmosfera crítica, que é a condição indispensável para a tomada de consciência. Mas nem sempre tal estado ocorre no casal simultaneamente. É por isso que se confirma que mesmo o melhor casal não é capaz de apagar as diferenças individuais e tornar os estados dos aspectos absolutamente idênticos. Normalmente, observamos, por mais equilibrados que sejam, um deles resolve seu caso no matrimônio mais depressa do que o outro. Jung diz que o indivíduo que se baseia num relacionamento positivo com os pais, ele encontrará pouca ou nenhuma dificuldade em se relacionar com o outro, mas o outro cônjuge poderá sentir-se impedido. Por quê? Porque ele está preso aos pais por uma ligação mais profunda e certamente inconsciente. E somente mais tarde conseguirá se adaptar completamente. Mas, no entanto, ele, por ter conseguido esse estágio, ou esse estado com maior dificuldade, certamente procurará ater-se a ele por mais tempo, é natural. Jung diz que os fatores que causam dificuldades nesse momento, no momento crítico do casal, que vimos acima, por exemplo, a desigualdade de tempo no desenvolvimento e o alcance da personalidade espiritual, que pode ser entendido como uma certa complicação da natureza espiritual. Por quê, pessoal? São naturezas de muitas subjetividades, de muitas faces. E estão sempre cheias de problemas, dotadas de diversas unidades psíquicas, hereditárias, de várias origens, mais ou menos, e certamente incompatíveis. Assim como é difícil que tais natureza, podemos ter certeza que é difícil que tais natureza se adaptem a naturezas mais simples. Quer dizer,
o alcance da personalidade espiritual, de complicação da natureza espiritual, quer dizer, compara a complicação da natureza espiritual com uma pedra de inúmeras facetas, podemos comparar, em contraste com uma coisa mais simples. São naturezas cheias de muitas faces, cheias de problemas, dotada de unidades psíquicas diversas. Jung diz que na complicação da natureza espiritual é sempre difícil a adaptação a essas naturezas, assim como também é difícil que tais naturezas se adaptem a outras mais simples. Mas é possível que as pessoas mais simples, elas se envolvam com elas, ou até mesmo fique presa por elas. Essa pessoa se dissolve na personalidade mais ampla e não enxerga nada além disso. Aquela pessoa para no tempo e vive sob aquela personalidade forte, mais ampla, e vive acomodada para sempre. Essa circunstância, essas constitui uma ocorrência quase que geral. Por exemplo, uma mulher que intelectualmente está contida no marido, ou um marido que vive emotivamente em sua mulher, podemos chamar isso de problema do envolvente e do envolvido. O envolvido, no caso, podemos dizer que se encontra totalmente dentro do matrimônio, voltas inteiramente para o outro. Por isso, no exterior, não existe nenhuma obrigação que eu prenda. O aspecto desagradável nesse estado é a dependência de uma personalidade que pode ser muito vasta. Por isso não devemos dar muito crédito, muita confiança. A vantagem é que não está dividido. Ali está havendo uma harmonia que seja provisória. Falei de envolvente. O envolvente, ele precisa conciliar-se consigo mesmo. Isso que eu digo pelo amor que ele tem por outra pessoa, por ser relativamente dissociado, se torna muito difícil por natureza. Mas vê que a pessoa mais simples, ela toma a dianteira. Ela procura no outro todas as espécies de sutilezas e complicações, e certamente se coloca como complemento ou de oposto às suas próprias faces, e acaba certamente perturbando a simplicidade do outro. Pessoal, no entanto, em todas as situações comuns tem a simplicidade grande vantagem sobre a complicação. Daí, quem é complicado, logo desistirá de tentar despertar uma natureza mais simples para reações mais simples e problemáticas. O indivíduo de natureza simples, ele procura no parceiro respostas simples, por não ter, certamente, respostas, grandes respostas, constelando suas complicações. O complicado, ele querendo ou não, ele deve repetir-se diante da força convincente do simples. A natureza simples da parte atua sobre o complicado como um quarto pequeno demais, não lhe oferece espaço suficiente. A natureza complicada, no entanto, oferece ao simples espaço demais, de modo que ele nunca sabe onde lhe compete ficar. Assim, o complicado, ele contém o simples e a vida continua. Jung diz que quanto mais firme se apega o envolvido, tanto mais se tornará um envolvente, impelido para fora por apegar-se ao envolvido.
ele consegue penetrar ainda mais. Quanto mais penetrar, tanto menos permitirá ao outro que faça o mesmo. Quer dizer, quando o envolvente ele atinge o meio da vida, ele desperta um desejo mais intenso de tornar-se uno, inteiro e indivisível por causa de sua natureza dissociada. E em geral, por fim, acontecem coisas que o tornam consciente. Até que fim? O torna consciente dos conflitos. Daí ele procura o que sempre lhe faltou, é ser complementado, ser abrangido, ser indivisível. E aí, pessoal, concluímos o tema relação entre casais, relação matrimonial.